Boa noite a todos que nos acompanhem. Estamos a transmitir em direto o debate, como prometemos, agora já estamos em linha. Perdoem-nos pelo atraso e obrigado a todos que estão conectados. Saudações de acordo com o fuso horário, para aqueles que nos acompanham a partir do Brasil, para aqueles que nos acompanham a partir da Angola, para aqueles que nos acompanham a partir das Europas, África e assim por diante. Estamos aqui para um debate conforme dissemos. Sejam todos bem-vindos, estamos aqui para abordar um tema bastante pertinente, o tema é: William Branham é verdadeiro ou falso profeta? E temos aqui os nossos convidados, eles que vão debater, mostrando com argumentos, com bases sólidas, e para que então assim possa haver esclarecimento, quer seja da parte do opositor, do crítico, do defensor e assim por diante. Os meus convidados já estão aqui, então esse tema é muito importante. Eles que vão já se apresentar, vamos lá logo lhes apresentar. Vamos começar com o nosso irmão Wilson. Por favor, irmão Wilson, pode fazer as suas apresentações. Graças e paz a todos. Boa noite, Angola. Boa noite, outros países que já passaram das 18 horas. Estou no Brasil, sou Wilson Rogério, um dos administradores das páginas que leva por nome Desmistificando Branham, entre elas Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, enfim. E eu, junto com a irmã Ana, com o irmão João, com a irmã Elisa, estamos encabeçando isso, mostrando a face oculta da mensagem. E, antes de qualquer coisa, temos um livro aqui, divulgando um livro aqui, ó, Por Trás da Cor no Fogo, a autoria do irmão Rod Bergen, canadense, mostra a face oculta da mensagem. Vocês podem encontrar esse livro no Amazon, em forma de Kindle, ou livro físico. E que essa noite esse debate seja produtivo e vamos desmistificar algumas coisas. Se William Branham é um verdadeiro, um falso profeta. Irmão Pedro, pastor Pedro, seja bem-vindo. É bom, irmão, ter aqui para esse diálogo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então, o irmão Wilson fez as suas apresentações. Como vocês podem ouvir, ele é o criador do site Desmistificando Branham. Esse site que tem dado problemas e questionamento tem sido levantado. Então, ele fez a sua apresentação. E nós temos também aqui o nosso querido pastor, ele vai fazer também a sua apresentação. Então, pastor, tens a palavra, faça as suas apresentações, tira o silêncio o micro e faça a sua apresentação. Bom, paz e graça a todos. Um grande shalom a todos os nossos internautas que estão conectados aqui neste debate. Bom, eu sou o pastor Emanuel Samuel. No entanto, estamos aqui na posição de defensor da mensagem do último tempo pregada pelo profeta William Mário Branham, com todas as forças, porque reconhecemos que a verdade irrefutável, a verdade absoluta no tempo que estamos a viver. No entanto, bom, vamos então desenrolar, né, para apresentarmos nossos argumentos, porque diz a lógica, contra factos não há argumentos. Bom, também queria saudar ali o meu oponente, se posso dizer assim, ou então irmão do painel, irmão Wilson. Seja bem-vindo também, é o primeiro contato que nós mantemos agora, não o conheço, portanto estou feliz em vê-lo deste lado e sei que será proveitoso, quer para nós, quer para todos os que estiverem conectados aqui nesta live. Então, bom, é tudo, estamos aqui, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Samuel, pelas suas apresentações. Os dois são muito educados e acredito que eles vão respeitar os tempos. Sendo assim, feito então a apresentação dos nossos queridos convidados, que estarão aqui debatendo o tema. Como já disse, o nosso tema é William Branham
é verdadeiro profeta ou falso profeta. Tema pesado, pesado e pesado. Mas é importante que nós ouvimos, então, as duas partes para podermos, então, assim, ter o nosso debate. Muito obrigado. Nossos internautas vão já se conectando. Agradecemos a todos que mandam saudações. Alguns já começam a mostrar as suas posições nos comentários, mas, no entanto, temos aqui pessoas que vão debater o tema. Obrigado, amados a todos. Então, bem, gostaria de começar a ditar as regras, ou dizer as regras aos meus convidados, aos homens que estão aqui no painel, para poder, então, debater. Por favor, pastor, coloque silêncio no microfone. Pastor Samuel, coloque silêncio no microfone. Faz favor. Pastor, ponha silêncio no teu... Ok, obrigado pela compreensão. No entanto, quero dizer que as regras do debate são as seguintes. Primeiro, os nossos convidados, quando eu passar a palavra, pode ligar o seu microfone para poder então falar. Mas quando terminar de falar, tem que clicar de novo no silêncio. Tenham essa paciência, faz favor, de colocar no silêncio. E outra coisa, não é permitido interrupção quando o outro estiver a falar. Faça apontamentos das suas questões ou das suas questões que vais rebater e depois pode então rebater ou argumentar na sua vez. Nós teremos tempos iguais para cada oponente ou para cada convidado poder então argumentar as suas questões. Vou dar o tempo exato no irmão Wilson e o tempo exato no pastor Samuel, sem favorecer ninguém. Se eu favorecer ninguém, e não estou aqui para favorecer ninguém, exatamente. O moderador poderá interromper quando for necessário, que é para impor respeito, que é para impor o tempo. Por favor, não é permitido palavras ofensivas, palavras grosseiras, insultos, ademoim, que é insultar a pessoa, mas é apenas argumentar, mostrar facto, fala das ideias, refutar as ideias. É isso que o nosso debate vai girar em torno disso. É isso que o nosso debate será feito. No entanto, como os outros convidados já fizeram a apresentação, eu vou começar com o pastor Samuel. Pastor Samuel, por favor, tem 5 minutos para poder, então, apresentar as suas abordagens. Então, vamos dar 5 minutos ao pastor Samuel para apresentar a sua abordagem. Então, tens os 5 minutos para mostrar por que William Branham é um verdadeiro profeta. Tens a palavra. O micro, sempre recorda, tem que desligar o micro para poder ter a voz. Muito bom. Aquele tempo não começou agora, tem 5 minutos. Vamos lá. Muito obrigado, então, pela palavra, no permitido, que nos foi concedido, e aqui vamos, então, abordar sobre esse tema que é muito pertinente e que acarreta um sentido de lição e de aprendizado para todos que estão a acompanhar. Bom, a princípio, o tema trata tanto especificamente sobre o ministério do profeta William Marion Branham, verdadeiro ou falso. E quando falamos do ministério, estamos a referir de um chamado, ou seja, de uma certa comissão que Deus dá a uma pessoa para, no entanto, fazer uma obra sua na terra. E temos que saber, primeiramente, qual era o ministério que o Branham tinha. E nós, de acordo com o conhecimento que temos da mensagem e de acordo com as revelações bíblicas, percebemos que o irmão Branham tinha um ministério profético. Ou seja, o irmão Branham era um profeta. Sendo o irmão Branham um profeta, de acordo com o livro de Malaquias 4, 5, 6, onde nós conseguimos ler que a Bíblia se referia a um profeta que seria enviado, e nesse livro de Malaquias 4, 5, 6, entendemos que
havia duas funções a desempenhar. Um profeta significava, na compreensão da interpretação do Espírito Santo da Bíblia, significa que haveria dupla função, que o mesmo espírito de Elias, representado pelo termo um profeta, iria desempenhar na terra. E aqui nós temos a primeira pessoa sobre quem veio esse espírito. Estamos falando de João Batista, segundo Malaquias 4, 5, 6. Então, João Batista vem e ele cumpre uma parte da comissão, ou se quisermos assim, de Malaquias 4. Cumpre uma parte, sendo alguém que trabalhou sob unção, virtude de Elias, ou seja, o espírito de Elias estava sobre ele, ele cumpriu uma parte. Então, o Mambrana vem e cumpre a segunda parte dessa escritura. E nós entendemos que Mambrana é um profeta. Tenho aqui várias citações, onde Mambrana está a dizer claramente do seu ministério. Mesmo na pregação, quando o anjo veio a mim, a sua comissão, Mambrana está a dizer que ele foi comissionado da mesma forma como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Ele foi enviado como precursor, ou seja, a sua mensagem será a precursora da segunda vinda do Senhor Jesus. No entanto, aqui ele fala claramente a distinção entre Malaquias 3 e Malaquias 4, atribuindo-se a si claramente o papel de Malaquias 4 sendo profeta. Bom, mas antes de falarmos se porque eu vou defender a posição de ele ser verdadeiro, e porque estamos num debate e o meu oponente, claro que vai cuidar de mostrar o lado que ele considera ser falso, mas eu vou apresentar o lado que eu considero, segundo a revelação desse tempo, que o profeta William Marion Branham é um profeta verdadeiro. Bom, a Bíblia nos oferece critérios para sabermos se um profeta é verdadeiro ou não. E nós temos o livro de Deuteronômios, capítulo 18, de 20 a 22. Já terminou a minha intervenção? Ok. Agora vou colocar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Nós podemos então aqui perceber que o micro não está em silêncio. Faz favor, coloque mesmo no silêncio. Sim, conseguimos então aqui perceber que o nosso amado pastor Emanuel, ele tirou então aqui as escrituras de Malaquias 4 como uma evidência autêntica que se cumpre a William Branham. Tem duas partes, e a outra parte refere-se então ao profeta William Branham, argumentando então como um ponto escriturístico que invalida e que dá sustentabilidade como o William Branham, o profeta mensageiro ou o profeta desta era. No entanto, vamos passar agora a palavra também para o nosso irmão Wilson, ele que vai fazer a sua defesa. Por favor, tem 5 minutos. Tens os 5 minutos. Eu posso já argumentar e lançar uma pergunta para o irmão? Não estou escutando o áudio do irmão. Irmão Raimundo, não estou escutando o áudio. Pode argumentar e depois pode fazer a sua pergunta. Perfeito. Como podemos ver se o William Branham foi um falso ou um verdadeiro profeta? Primeiro, um verdadeiro profeta nunca vai de contra às Sagradas Escrituras, só a Escritura. Ou seja, o ponto doutrinário é as Sagradas Escrituras. Se vir com acréscimo ou textos que dá a entender que é acréscimo, esse é um falso profeta. Segundo, se o profeta falar em nome do Senhor e essa profecia não se cumprir, esse é um falso profeta. E terceiro ponto, se esse profeta ter visões e essas visões não se cumprir, eu posso elencar esses 3 pontos. Ponto 2. O irmão pastor Pedro citou Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6.
mas é bem interessante que o capítulo 3 e o capítulo 4 fala de um mesmo personagem. Se nós formos para Mateus capítulo 17, versículo 3, diz assim: e os discípulos entenderam que se fala a respeito de João Batista. Então, temos aqui que perguntar, ou o pastor Pedro está com razão, ou William Branham está com razão, ou os discípulos que entenderam que falava a respeito de João Batista. Então, assim, há três pontos aqui para ser levantado. O pastor Pedro tem razão, ou William Branham tem razão, ou os discípulos que perguntaram ao próprio Cristo têm razão. Eu vou ficar com os discípulos. E aqui eu vou já partir para a primeira minha pergunta. Pode colocar o slide, por favor, irmão, na tela, o primeiro slide? Tá, o seu áudio está desligado. Ok, agradeço. Na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento, sem antes advertir-lhe, pregada em Jacksonville, Estados Unidos da América, no dia 24 de setembro de 1963, parágrafo 160. Abre aspas para o profeta da mensagem. Aqui, o William Branham está dizendo que teve 7 visões. Podemos ver isso no parágrafo 159. Mas vamos lá o que o profeta da mensagem nos diz. Porém, vai suceder, nem sequer Mussolini estava no poder, nem a linha Maginot havia sido construída. Então, o William Branham está falando sobre a primeira visão, que é Mussolini. O William Branham diz que quando ele teve a visão, o William Branham foi Mussolini, e quando o William Branham teve a visão, Mussolini não estava no poder. Para a visão ser verdadeira, Mussolini teria que subir ao poder após 1933. Pois se Mussolini subiu ao poder após 1933, logo a visão foi verdadeira e é carimbo para um autêntico profeta. Agora, se Mussolini já estava no poder antes de 33, logo o William Branham falou de um fato já existente, e isso diz que ele é um falso profeta. Irmão, pastor Pedro, em que ano Mussolini subiu ao poder? Após 33, como o William Branham fala, ou antes de 1933? E eu passo a palavra aqui para o pastor responder. Fica à vontade, pastor. Okay, muito obrigado. Foi então feita aqui uma pergunta ao pastor, de acordo com esta citação. Então fizeram uma pergunta. O pastor entendeu a pergunta? Pastor Samuel, entendeu a pergunta? Tira o micro, faz favor, desliga o micro. Tira o silêncio. Isso de tirar o silêncio está complicado, mas posso dar meu tempo ao Wilson para fazer uma pesquisa? Sim. Irmão Wilson, repeta a pergunta. Vamos lá, eu vou ler a mensagem. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe, pregada em Jacksonville, Indiana, Estados Unidos da América, no dia 24 de setembro de 1963, parágrafo 160. Agora, o parágrafo 159 está falando das 7 visões, ele até diz que cita 33, mas vamos lá. Abre aspas para o profeta da mensagem, o profeta do pastor Pedro. Porém, vai suceder, nem sequer Mussolini estar no poder, nem a linha Maginot havia sido construída. Fecha aspas para o profeta. Para a visão ser verdadeira, Mussolini tem que subir após 1933, para a visão ser verdadeira. E se Mussolini subiu após 1933, eu posso dizer, realmente, essa visão foi verdadeira, ele é um verdadeiro profeta. Agora, se Mussolini já estava no poder antes do fato, logo, o William Branham falou de um fato já existente, e isso nos diz que ele é um falso profeta. A pergunta é essa.
Muito bom. A pergunta está feita. Então, pode responder, pastor Samuel. Pode responder. Bom, estamos a falar de um facto histórico, né? Estamos a falar de um facto histórico e, portanto, eu tenho aqui uma pesquisa sobre quando é que Mussolini subiu ao poder, segundo a informação da Google, fala de 1922. Essa é a data que está aqui registrada. Não sei se essa informação que retirei da Google é verdadeira, portanto, não tem documentos oficiais a comprovar. Entanto, eu acho que trata-se de um facto histórico. Na verdade, não sei como eu podia argumentar esse facto. Exatamente. Então, acabamos de ouvir a resposta. Se acabamos de ouvir a resposta do pastor Samuel, fez uma pesquisa lá, que deu uma data, e acredito que o irmão Wilson entendeu. Eu gostaria de perguntar, o pastor, de acordo com a primeira abordagem, ou as abordagens feitas pelo irmão Wilson, tem uma pergunta a questionar ao irmão Wilson? Antes mesmo de voltarmos nessa questão. O irmão Wilson esteve a abordar sobre os critérios de como estabelece um profeta, Eu estava já estava a falar sobre isso. Meu tempo depois foi interrompido, mas estamos a falar de Deuteronômios capítulo 18, 20 a 21. Tanto o outro ponto é fidelidade à doutrina bíblica. Nesse caso, Isaías 8, 22 a 20. Depois, frutos e caráter desse mesmo profeta, segundo Mateus 7, 15 até 20. Bom, na verdade, eu encontro isso no profeta William Marion Branham. O profeta Branham, eu tenho aqui o cumprimento exato das suas profecias, porque em 1933 ele apresentou as profecias maiores, não é? As 7 maiores profecias que ele traz, e essas profecias foram exatamente cumpridas. Aliás, e quando falamos de profecias, bom, tem profecias que ficam abertas, tal como nós conhecemos mesmo Jesus quando esteve aqui na terra. Ele prometeu, disse que eu virei vos buscar, e nós estamos até hoje, estamos a aguardar. É uma profecia que está aberta, não podemos dizer se a profecia cumpriu-se ou não. Por exemplo, a profecia, vamos me dar sobre a invasão dos Estados Unidos da América, há pessoas dizendo que não se cumpriu, a profecia que ele deu, portanto, ou seja, Los Angeles vai afundar, ou vai, portanto, são profecias que estão em abertas e que aguardamos o seu cumprimento. Então, temos que perceber essa diferença. Profecias estão em abertas, profecias que podemos dizer que já foram cumpridas de acordo com o timing que foi dado ou não. Então, o irmão Wilson tem que ter esse pensamento em mente para não criar aqui uma certa confusão. Então, o irmão Wilson me perguntou como ver se é um verdadeiro profeta ou não. Já coloquei aqui os critérios, profecia exata, e Imam me fala também desses critérios, só para mostrar que Imam também conhecia esses critérios. Não estamos a falar de um profeta que não conhece a Bíblia, estamos a referir de um profeta realmente que tinha domínio e muito acérrimo das Sagradas Escrituras. Não é um profeta que vamos dizer que não conhecia as coisas. Então, ele fala na pregação Creia de Coração, parágrafo 77 e 78, ele fala também na pregação Um Verdadeiro Sinal que se deixa escapar, parágrafo 229, ele está a explicar, e de toda a sua pregação sobre um verdadeiro profeta, ele apresenta os seguintes critérios. Primeiro, o profeta deve falar de acordo com a palavra de Deus, e quando disser assim diz o Senhor, a palavra desse profeta deve se cumprir exatamente. Já vou concluir. Depois, terceiro, o profeta não deve falar por emoção, por qualquer imaginação ou presunção. E quarto, Deus confirma o ministério do profeta por meio da vindicação divina. O que o irmão Wilson apresentou é um fato histórico, pode ser também refutado, porque não há um documento
oficial a comprovar isso. No entanto, pronto, não posso, essa é a minha resposta em relação à primeira questão que o irmão Wilson apresentou. Muito obrigado, pastor Samuel. Irmão Wilson, fizeste a questão, leste a citação e foi-te respondido. De acordo com esta resposta, irmão Wilson, quer rebater, está satisfeito, pretende entrar num detalhe, então tem 5 minutos para isso. Bom, eu desafio aqui o pastor Pedro me procurar na história. Eu dou 50 anos ao pastor Pedro, para o pastor Pedro procurar na história, Mussolini subir no poder após 1933. Pastor Pedro tem 50 anos. E se Mussolini subiu ao poder após 1933, e em 50 anos o pastor Pedro encontrar isso, eu vou seguir o seu profeta, ainda assim me batizarei de acordo com Atos 2:38. Ponto 1. Agora, se o pastor Pedro, em 50 anos, encontrar um fato dizendo que Mussolini subiu o poder em 22, e ele diz que é visão, subiu o poder em 22, e em 24 deu golpe de Estado, logo ele falou de um fato já existente. E aqui é profecia fechada, aqui não é Los Angeles, não. Aqui ele diz que teve 7 visões, 5 se cumpriram. Ponto. Então, assim, eu faço esse desafio, pastor, e qualquer crente da mensagem que está me ouvindo, crente da mensagem, pega essa mensagem, releia e vá na história depois. Se você encontrar Mussolini subindo ao poder após 1933, eu vou seguir seu profeta. Agora, se você não encontrar o seu profeta, essa visão falhou miseravelmente. Eu posso levantar outra questão aqui? Outro ponto? Vamos lá. Na mesma mensagem, vamos tocar na segunda visão. Na mesma mensagem, Deus não chama o homem a julgamento, sem antes advertir-lhe, parágrafo 160 ainda, diz assim, porém vai suceder, nem sequer Mussolini estava no poder, vírgula, nem a linha Maginot havia sido construída. No mesmo argumento, mas trocando só uma palavra aqui. Se a visão foi em 1933, o William Brandt diz que a linha Maginot não havia sido construída. Pastor Pedro, para a visão ser verdadeira, a linha Maginot tem que se cumprir essa visão após 33, ou seja, a linha Maginot tem que começar a ser feita após 33. A linha Maginot começou a ser feita antes de 33 ou após 33, pastor Pedro? E essa é a minha segunda pergunta. Não, é necessário... Sim, pastor Pedro. Bom, esses fatos são fatos que, são fatos históricos e devem ser confirmados. Tanto tenho de fazer pesquisa, como estamos aqui, um debate direto, porque pode parecer a profecia de estar ou falhou, né? Mas precisamos investigar, ter todos os dados. Esses dados, sinceramente, do ponto de vista histórico, não tenho esse conhecimento, do ponto de vista histórico, porque para confirmar se a profecia é verdadeira ou não, ocorreu ou não, eu tenho que ter conhecimentos históricos em relação a esse fato. Então, nesse momento, a não ser que me permitam, eu tenho que fazer as minhas pesquisas isso, sinceramente, não consigo ver, estamos em debate direto, então... Mas existem profecias diretas que todos nós conhecemos e claro, só numa visão direta consegue perceber se aquilo cumpriu-se ou não. Agora, esses de fatos verificáveis, é muito, muito complicado ter que responder diretamente. Muito obrigado, pastor Pedro. Nossos internautas que estão a nos acompanhar, se podem perceber, o irmão Wilson levantou a questão da visão de Mussolini. Porque, de acordo com o irmão Wilson, um profeta verdadeiro é aquele que dá uma profecia, a profecia se cumpre. Para o irmão Wilson, a visão de Mussolini falhou, não se cumpriu como se deveria, como Branham disse. E, no entanto, o pastor Samuel, o pastor Manuel Samuel, para responder isso, no entanto, ele tem que fazer uma verificação histórica dessa questão e para poder. Mas os nossos internautas vão fazendo depois as pesquisas para saber se assim cumpriu-se ou não.
Pastor Pedro, tem uma pergunta em questão que gostarias de pô-lo ao irmão ou um argumento que você gostaria de trazer como solidificação para a sua defesa? 5 minutos, faz favor. Bom, na verdade, eu estou a debater com uma pessoa que praticamente o campo todo é meu, porque ele não tem uma posição que eu possa, tanto, contra-atacar. Mas isso, vamos chegar ali, porque estamos a falar aqui da mensagem. Aqui o ponto fundamental é a mensagem. Estamos a usar a Bíblia como um suporte para explicar. E o profeta que está nesse campo a ser analisado é o meu profeta, a pessoa que eu acredito que Deus mandou nesse tempo do fim para restaurar a fé dos filhos aos seus pais. Agora, por parte do Wilson, ele não tem, o campo não é dele, o campo é meu, estamos a combater no meu campo. Mas eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. Eu creio piamente, irmão Wilson, devemos ser sinceros, que com base, apesar de que o irmão Wilson apresentou fatos aqui históricos, mas eu tenho série de grandes profecias que foram cumpridas exatamente. Umas não cumpridas ainda porque estão em abertos. Eu disse estão em aberto porque o profeta Abraão não definiu um tempo exato de cumprimento, mas estão em aberto e eu tenho a plena certeza que serão cumpridas. Mas dessas profecias, nós temos as 7 profecias maiores de 1933. A primeira, tanto fala da invasão da Etiópia por Benedito Mussolini e a sua queda. Esse fato é um fato comprovado, fiz as minhas investigações, isso ocorreu. Benedito Mussolini invadiu realmente a Etiópia, está bem documentado em toda a seção de investigação na internet. A ascensão da Adolf Hitler e a Segunda Guerra Mundial, eu estou a falar de visões maiores. Portanto, depois, o predomínio do comunismo sobre o fascismo e o nazismo também, nós conhecemos que o fascismo e o nazismo foram derrotados, o comunismo venceu. Naquela altura, o Bloco Socialista Soviético venceu a Segunda Guerra Mundial. São fatos que nós estudamos e é verificado, ocorreu. Mas a decadência, o avanço da ciência, incluindo um carro em forma de... Portanto, estou a falar das 7 visões principais que o profeta Abraham tornou público, né, aquilo que Deus lhe havia mostrado. E essas profecias ou essas visões foram integralmente cumpridas. Em relação aqui ao avanço da ciência, nós constatamos claramente como é que a ciência tem evoluído. Hoje estamos a falar de inteligência artificial, que naquele tempo nem se falava, hoje se fala de inteligência artificial, IA. No entanto, está mais do que provado que é um evento profetizado pelo profeta William Mário Branham e é verificado. A decadência moral, temos visto isso, realmente, cada tempo que passa, as sociedades têm evoluído muito mais para a decadência moral, onde temos visto o homossexualismo, hoje, alguns países já a permitirem o casamento homossexual. No entanto, temos aqui N situações de acordo com as profecias que foram realmente cumpridas. Só que o tempo, estamos falando assim muito rápido, porque os 5 minutos é muito pouco e estamos aqui a tentar... Ok. Exatamente. Exato. O pastor Samuel acabou então de dar aqui uma visão geral das 7 profecias descritas por William Branham, que ocorreram por volta de 1973, apesar de outras datas, mas essa data predomina. No entanto, diz que a maioria das profecias foram cumpridas, outras estão para ser cumpridas. O caso de Mussolini é um caso que ficou aqui para ser quitado, mas alguns estão a meter no chat que realmente Mussolini não cumpriu exatamente como o Branham falou, né? Alguns comentários aqui, mas, no entanto, vamos deixar os nossos colegas aqui de painéis continuarem o debate. Vou passar 5 minutos, irmão Will, se quer refutar as ideias, se tem outro ponto, ou então se tem questões, a palavra é toda sua. 5 minutos. Bom, eu levantei o segundo ponto. Gente, Mussolini e a linha Maginot
são as visões que o Lembrando disse que teve hora, ele disse que era 31, hora ele disse que é 32, e hora ele disse que é 33, mas vamos fixar em 33. Eu falei sobre a segunda visão, sobre a linha Maginot. Eu dou agora 70 anos para o pastor Pedro procurar a visão da linha Maginot após 33. Se o pastor Pedro encontrar uma visão sobre a linha Maginot sendo construída após 33, eu vou seguir o William Branham. Agora, se o pastor Pedro encontrar que a partir de 1929, a linha Maginot, a fortificação da linha Maginot contra a Alemanha já estava sendo construída, logo o William Branham falou de um fato já existente. E você, crente da mensagem, faça um desafio a você também. Se você encontrar, falando sobre a linha Maginot, a construção já a partir de 1929, logo o William Branham falou de um fato, e o fato já existia. Então, se o fato já existia, isso não foi visão. Isso foi de um fato que ele já sabia e só divulgou como uma visão. E aqui, como eu digo visão, eu estou falando com respeito, tá certo? Bom, 2 argumentos que eu alavanquei aqui, que eu trouxe, e o pastor não argumentou. Tudo bem, isso aí podemos passar, não por alto, mas 2 pontos. O irmão, pode trazer o segundo slide, por favor? Vamos para o campo doutrinário agora, por favor. Pode trazer o segundo slide, por favor, irmão? Isso. A mensagem é a era da igreja de Tiatira. Um verdadeiro profeta vai sempre seguir as Sagradas Escrituras. Um falso profeta vai acrescentar as Sagradas Escrituras. Mensagem, a era da igreja de Tiatira, pregada em Jacksonville, Estados Unidos da América, no dia 12 de 8 de 1960. Parágrafo 171. Eu não vou ler o parágrafo todo, mas está na tela. Eu só vou destrinchar uma parte. Diz assim: assim como Eva trouxe a morte ao gênero humano. Repito, assim como Eva trouxe a morte ao gênero humano. O reverendo William Marion Branham está dizendo que quem trouxe a morte ao gênero humano foi Eva. Bota o outro slide, por favor, irmão, agora. Bom, enquanto o irmão está procurando, eu vou só citar aqui, perfeito, o 4º selo, pregado no dia 21 de 3 de 1963, Jacksonville, Estados Unidos da América, parágrafo 283, mais o que Eva fez, ela corrompeu essa via e ela trouxe por meio de um ato sexual, então sobreveio a morte. Então, William Branham diz que a morte veio por causa da mulher. Pastor Pedro, quem trouxe a morte ao gênero humano? Adão ou Eva? Se for Adão, o irmão está contrapondo o William Branham, mas se o irmão dizer que foi Eva, o irmão está seguindo o William Branham. Quem trouxe a morte ao gênero humano e o que essa Sagrada Escritura nos diz? Essa é a pergunta. Bom, o irmão Wilson está... Pode responder à questão do irmão Wilson, se está à vontade, pode responder. Eu gostaria que o irmão Wilson está a apresentar a posição do profeta Branham, mas não está a dizer com o que ele refuta a ideia. Estás a perceber? Quando estamos a defender uma coisa, temos que apresentar argumentos que estamos a refutar. Você refuta por quê? Qual é o fundamento de você refutar essa ideia? Porque não basta eu dizer que alguém está errado se eu não consigo justificar onde é que ele está errado. Mostra-me primeiro o que é que o irmão Wilson tem de base que sustenta que essa ideia, essa declaração do profeta Branham de que a Eva ou a morte veio por meio da Eva está errada. E eu vou, depois do irmão Wilson conseguir mostrar,
Então é assim também que eu vou mostrar os argumentos que sustentam essa declaração do profeta William Mario Branham. Porque não Então, temos que ir irmão assim, Wilson. temos que... Sim, irmão Wilson, o pastor Samuel quer saber, deste duas declarações, o quarto selo e desta outra. Então ele quer saber o que realmente indica nesta declaração que William Branham está errado por quê, para que ele depois então possa falar. Então é isso. Então, tenha amabilidade, por favor, pode tomar a palavra, irmão Wilson. Tem 3 minutos. Pode ser? 3 minutos? O pastor não respondeu, mas a Bíblia Sagrada vai nos responder. Vamos lá. Quem está com a razão? A Bíblia Sagrada ou William Branham? Romanos capítulo 5, versículo 12. Crente da mensagem, escute. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, antropor, ser masculino, e o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 14. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, não a morte reinou desde Eva até Moisés, mas desde Adão até Moisés. Mesmo os que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, não à transgressão de Eva. Então, os textos sagrados estão nos dizendo isso. E ainda, agora o versículo 19 que nos diz, porque como por meio da desobediência de um homem, ou seja, antropó, ser masculino, e o contexto nos aponta a isso, de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, ou seja, a morte veio por causa de Adão. A Sagrada Escritura nos diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, que nos diz, visto que a morte veio de um homem, ou seja, não de uma mulher, também a ressurreição veio por meio de um homem. O versículo 22, para findar aqui, da mesma forma que em Adão todos morreram, ou seja, nós morremos em Adão, não morremos em Eva. Em Cristo, todos voltarão a viver. William Branham diz que em Eva nós morremos. As Sagradas Escrituras nos diz que em Adão nós morremos. Quem está com a razão? Crê na mensagem. Um verdadeiro profeta vai dizer o que a Sagrada Escritura nos diz. Eu pude compreender, irmão Wilson. Irmão Wilson mostrou uma citação onde o profeta Branham disse que a morte, duas citações, que a morte veio por intermédio de Eva. A morte entrou na terra por intermédio da Eva. Só que, em contrapartida, o irmão Wilson mostra versículos da Bíblia que mostram que, por causa de Adão, por pecado de um homem, por intermédio de Adão, a morte reinou entre os homens ou veio sobre a terra. Então, o irmão Wilson diz que um profeta, ele não contradiz a Escritura, antes leva na Escritura. E essas declarações de Branham parecem contradizer as Escrituras. Então, pastor Samuel, o que você tem para dizer sobre este ponto levantado pelo irmão Wilson? Qual é a refutação, qual é a explicação que tem sobre essa questão? Esse é o ponto. Eu vou ler aqui. Muito equivocado. Perceber o contexto, ou seja, a colocação bíblica. Eu vou ler a colocação bíblica. Só vou rematar. Para perceber. 1 Timóteo 2, 11, diz, 13. 1 Timóteo 2, 13, diz assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Acho que está muito claro essa resposta, está claro. Só com esse texto, 1 Timóteo 2, 13, 14,
nos diz claramente que Adão não foi enganado. E por outro, agora, em relação à Bíblia dizer que o pecado entrou por meio de um homem, é claro, porque olha só o raciocínio divino. Quando Deus deu a instrução para não comer do fruto, ou seja, do fruto da árvore do meio do jardim, a Eva não estava nessa instrução. Deus deu essa instrução a Adão. E logo quando os homens da Eva desobedeceu, Deus, quando se apercebe que Adão está nu, quando Deus desce para o jardim, ele dirige-se a Adão e pergunta a Adão: Adão, onde estás? Por que comeste? Ele respondeu: Senhor, estou nu. E ele diz: quem te disse que estás nu? Será que porventura comeste do fruto da árvore que eu proibi? Logo, o homem indica a mulher. O homem indicou a mulher, atenção, mas Deus, quando veio pedir satisfação, ele vem primeiramente ao homem, porque o homem é o cabeça da mulher. Logo, essa analogia é o que faz com que o texto que o irmão Wilson leu, diz claramente que o pecado veio por meio de um homem. Esse homem está a citar que é Adão. Porque Adão é o cabeça da mulher. Mesmo numa casa, se um filho, onde tem um pai, tem um filho, se acontecer uma coisa, a pessoa que vamos imputar responsabilidade, em primeira instância, vamos querer pedir satisfação, é o homem, é o pai da casa. Então, nessa analogia, Adão responde porque Adão é o cabeça da mulher. E esse texto está muito claro, disse que Adão não foi enganado. Agora eu me pergunto, será que realmente Adão não foi enganado? A Bíblia está a se contradizer, porque Adão também comeu. Diz a Bíblia, Gênesis diz que ele recebeu e comeu do mesmo fruto. Não foi enganado? Só Eva que foi enganada. Agora aqui vai perceber que a própria Bíblia também nos coloca em situação. Mas o fundamental é que diz no fim que foi a Eva quem foi enganada e foi ela quem caiu em transgressão. Ponto. Para me ter razão. Exatamente. Você pode então perceber o pastor Samuel, o pastor usa, né, a escritura de 1 de Timóteo, que a Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, fazendo um paralelismo com Gênesis 3, que diz que Eva pecou e Deus amaldiçoou, e assim por diante, a Eva com dor terás parto, representando Adão sendo homem, Eva tendo o princípio de ir tocar na fruta, neste caso, por entender, então, que, de acordo com o pastor Samuel, William Branham tem razão de dizer que foi por intermédio de Eva, por ser ela que deu origem à queda. No entanto, é esta analogia do pastor. Mas eu queria fazer uma pergunta, pastor. E por que a Bíblia diz, então, que por causa do homem o pecado entrou na terra? O que o pastor tem a dizer sobre esse versículo? Uma vez que Branham tem razão nisso. Então, e o versículo que o irmão Wilson levantou, que diz que por intermédio do homem, por intermédio de Adão, o pecado entrou na terra. Entrou por causa de Adão ou entrou por causa de Eva? E como explicar essa diferença? Bom, essa diferença não é um problema do William Branham. É problema da Bíblia. A Bíblia aqui 1 Timóteo 2, 13, 14, dizer claramente. O pastor tem 3 minutos para esclarecer essa questão, depois vou dar a palavra ao irmão Wilson. Pois, está a dizer claramente que não foi Adão que foi enganado, mas sim a mulher. E tem N passagens, só em jeito de rematar diretamente, essa já resolve essa questão. Agora, como eu expliquei claramente que o homem, mesmo na genealogia bíblica, vai ver sempre que a genealogia bíblica é sempre patrilinear, nunca é matrilinear, é sempre patrilinear. E o homem é o cabeça da mulher. Então, logo, quando Deus vem para... Eu expliquei claramente assim, que quando Deus vem para imputar responsabilidade, Deus dirige-se ao homem que ele deu a palavra. Tá vendo? Que ele deu a palavra. A razão pela qual a Bíblia diz que a transgressão entrou por meio de um homem. Esse homem é Adão. Adão assumiu essa responsabilidade
Porque era ele quem estava, era a autoridade da mulher no tanto, aí no Jardim do Éden. Ele é quem era a autoridade, ele é quem era o responsável pela mulher. Razão pela qual a Bíblia está a imputar essa responsabilidade a Adão de ter sido, mas na verdade não foi Adão quem caiu em transgressão, foi a mulher. Então, não é problema do profeta Branham, é problema do texto de 1 Timóteo 2, 13 a 14, a contradizer aquele texto que o irmão leu, onde fala que a transgressão entrou por meio de um homem. Irmão Wilson, acabamos de ouvir então o pastor Samuel na questão que colocaste, as suas abordagens. De acordo com a sua abordagem, o que tem para dizer? Concorda, não concorda, tem um outro ponto, tem alguma outra verificação que gostaria de fazer? Tens a palavra. William Branham diz que em Eva todos morremos. A Bíblia nos diz que em Adão todos morremos. Aqui temos que decidir. Ou o pastor está com a razão, ou o William Branham está com a razão, ou as Sagradas Escrituras está com a razão. Pastor, eu vou lançar duas perguntas aqui, será quase a primeira que eu fiz agora há pouco, e uma segunda pergunta. Me mostra um texto, pastor, pois o Lembrando diz que em Eva todos morremos. Me mostra um texto dizendo que em Eva todos morremos, por favor. Agora, se o irmão não encontrar um texto em que em Eva todos morremos, e eu encontrar um texto em que em Adão todos morremos, a Bíblia está com a razão. E o segundo ponto aqui que eu quero levantar é sobre curas. Deixa eu logo fazer essa questão aqui, depois eu levanto sobre a cura, está certo? Para não ficar tumultuado e ser difícil para o irmão responder. Então, passo para o pastor. Concordo. Tem uma pergunta feita aqui. O irmão Wilson quer que você mostre o texto que sustenta a frase do profeta Branham que diz que todos morreram em Eva, ou por causa da Eva, a morte entrou sobre nós. Tem um texto, pastor Samuel, se tem, faz favor, pode nos mostrar. Essa pergunta do irmão Wilson é uma pergunta, considero, sem sustentação, até porque, irmão Wilson, o livro que eu passei, está a dizer claramente, então vamos culpar a Bíblia de se contradizer. A questão da morte, nós morremos por meio de quem? Quem causou tudo isso? Todo mundo sabe que foi a mulher, foi a Eva. Isso é claro. E o texto que eu li de 1 Timóteo 2, 13, 14, fala claramente que quem fez a humanidade cair em transgressão é a mulher. Isso não tirei da brochura, está na Bíblia, a dizer que a mulher é quem caiu em transgressão. Está vendo? Então, é claro, o que o Branham afirma, claro, eu expliquei muito bem, poderá ter essa forma, né, e é bíblico, dizer que morremos, o pecado entrou por meio do homem, eu já expliquei a razão. Então, eu acho que estamos a voltar no mesmo assunto, porque o irmão Wilson tem que admitir que o texto de 1 Timóteo 2, 13 e 14 já diz realmente quem foi o causador da queda da humanidade, quem causou isso, está claro. E mesmo o texto de Gênesis, se ler bem Gênesis, vai ver que a Eva que foi, 1, 2, 3, andou passo e passo, pegou do fruto e comeu. Quem desobedeceu a Deus, afinal de contas? Entre o homem e a mulher, vamos dizer quem desobedeceu a Deus primeiro. Claro que foi a mulher. O homem, claro, o homem comeu porque, a princípio, ele disse que a Eva é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Logo, o homem era responsável da mulher. Se o homem não comesse, não participasse da mesma desobediência, claro que hoje não existiria a mulher, porque Deus ia extirpar a mulher da face da terra. Mas o homem preferiu assumir a culpa. Mesmo tem o irmão Wilson, mesmo com a sua esposa, há situações que verás que um bom homem vai assumir a culpa no lugar da sua esposa. É o que se passou. Está a perceber? E não quero dizer outro ponto, não quero dizer, a Bíblia fala aqui, fala da paternidade, ou seja, a genealogia que é patrilinear, mas nós conhecemos muito bem que
Na verdade, quem gera é a mulher. Quem gera? É o homem ou a mulher? Mas na genealogia não se cita a mulher, cita-se o homem. Diz que Isaac gerou. Por quê? Tá percebendo? Então, quero que o irmão Wilson me explique. Percebemos o nosso irmão Samuel, ele continua a insistir que o texto de Timóteo realmente mostra isso por causa da desobediência e a queda de Eva. Bem, irmão Wilson, eu sugeria que o irmão Wilson passasse então nos outros pontos, que acho que é a questão da cura, que gostaria de mostrar. E por que mostrar? Será que esse ponto que você quer levantar da cura, e eu gostaria que argumentasse ao levantar, por que esse ponto que vai levantar sobre a cura mostra que William Branham é falso profeta ou não? Por quê? Então, e depois apresenta o teu ponto, ou apresenta o ponto e depois apresenta o porquê. Sim, tens a palavra. Quantos minutos eu tenho, irmão, para desenvolver? Vamos lá. Deixa eu só voltar um passo atrás aqui, depois eu venho na cura. Para o pastor Pedro aqui ficar com William Branham, tem descrito as Sagradas Escrituras, né? Ele diz que a Sagrada Escritura está de desacordo, então, logo o William Branham está com razão. Gente, repito, crentes da mensagem que estão me ouvindo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, e o 22 é bem conciso. Da mesma forma que em Adão todos morreram. Ou seja, em Adão, não em Eva. Ponto. Isso aqui é factual. Isso é Sagradas Escrituras. Temos que perceber isso. Ponto final. Agora, vamos partir para a cura. Já demonstramos uma coisa. Que as visões, ele falou depois do fato, que ele foi de contra as Sagradas Escrituras, e agora vamos ver as curas. Vamos lá. Na mensagem, suas infalíveis palavras de promessas, parágrafo 162, William Branham diz que tinha um garoto chamado Donnie Morton, e ele foi curado. E no parágrafo 162, ele diz que ele usou assim diz o Senhor, ou seja, igual o profeta do Velho Testamento. E esse garoto foi curado. Na mensagem Jeová Jireh, parte 2, parágrafo 26, ele fala mais uma vez e diz que esse garoto foi curado, e ele fala sobre uma revista, a revista chamada Celestes. E na mensagem Perguntas e Respostas, parágrafo 361, ele fala mais uma vez que esse garoto foi curado. Pastor, é simples a pergunta. William Branham usou assim diz o Senhor, e ele diz que esse garoto foi curado de meningite, Donnie Morton. Esse garoto foi curado mesmo, usando assim diz o Senhor, ou essa cura falhou, nunca ocorreu, pastor? Pois se essa cura falhou, e ele usou assim diz o Senhor, e essa cura falhou, ele é um falso profeta, mas essa cura ocorreu, e ele usou assim do Senhor, ele é um verdadeiro profeta. Responda, pastor, fica à vontade. Irmão Wilson, eu ainda quero que, quando você diz, por exemplo, lê e diz que não, o Branham usou assim diz o Senhor, por Donnie Morton, e que viverá, e você depois pergunta ao pastor se realmente o assim diz o Senhor se cumpriu ou não. É fácil o pastor Samuel te dizer que o assim diz o Senhor se cumpriu e que o miúdo está vivo. Então você tem que comprovar que o assim diz o Senhor falhou e perguntar ao irmão Samuel como isso pode suceder. Sim, tem essa palavra. Na verdade, não é bem assim. Bom, eu leio citações, parágrafos, e William Branham diz assim diz o Senhor. E isso foi em 1951. E o William Branham fala sobre uma revista Celeste, que na revista Celeste falou sobre a cura do garoto. Então, por isso que eu parti desse ponto. O assim diz o Senhor, que o William Branham usou para a cura do garoto, foi verdadeiro, e se foi verdadeiro, o William Branham, verdadeiro profeta, palmas para o William Branham. Mas se o assim diz o Senhor para a cura do garoto não se cumpriu, ele é um falso profeta. A pergunta é,
o assim diz o Senhor, se cumpriu ou não se cumpriu com Doni Morton, pastor Pedro? Sim, o nome não é pastor Pedro, é pastor Emanuel Samuel. Eu tinha um RA. Sim, pastor Emanuel Samuel, tens 3 minutos. Tens 3 minutos para responder essa questão. 3 minutos. Não, essa questão não se pode colocar. Está a colocar uma questão com o se. Está a ver? Eu vou estar a colocar uma questão com o se. Mostra a princípio que até o meu oponente Não, mas a questão é, a questão é, o pastor Samuel sabe, né, sobre a visão de Doni Morton, sabe ou não? Sim. Então, no teu conhecimento, essa visão se cumpriu ou não? Só tens que responder isso. Essa visão se cumpriu claramente. O assim diz o Senhor, nunca e nunca falhou. O Graham está a dizer isso na pregação. Ele pergunta à Assembleia se alguma vez esse assim diz o Senhor falhou. E deixa eu ver onde é que está essa citação. Estou aqui a procurar a citação, mas pronto. Não tem problema, pode procurar. Um dos critérios identificadores de um verdadeiro profeta, e que Branham me fazia muito, focava muito, é mesmo no assim diz o Senhor. E na mensagem, lendo as mensagens, nós vimos que nunca falhou. Então, esse o caso o caso relatado, sim. Ele morto. Do Ben Morton, sim. Esse cara. Alô? Será que... não estou a ouvir. Pois, esse caso realmente... Podes concluir. Ok. Não falhou. Exatamente. Então, o pastor Samuel acaba de nos responder que este caso dele morto não falhou, assim diz o Senhor, se cumpriu. Então, de acordo com essa resposta, irmão Wilson, o que você tens a dizer? Tens a palavra. Ok. Eu vou agora acrescentar, vou dar 100 anos ao pastor, para o pastor pegar a revista Celeste, que o William Branham disse que na revista Celeste fala sobre a cura do garoto. Agora, se o pastor encontrar na revista Celeste, que o William Branham citou, e dizer que o garoto morreu de meningite, a doença que ele estava e supostamente foi curado, o pastor vai largar o William Branham. Crentes da mensagem, não escutem o que eu estou dizendo, investiguem. A revista Celeste que o William Branham falou sobre a cura de Doni Morton, ele usou assim diz o Senhor, e na revista diz que o garoto morreu de meningite. Bom, se o garoto morreu de meningite, logo a cura não se cumpriu. O assim diz o Senhor falhou. Por favor, pastor, tem 100 anos para procurar essa revista, assim eu posso enviar para o irmão, e eu posso traduzir, o irmão pode traduzir, se encontrar dizendo que o menino, dias depois, morreu de meningite, o assim diz o Senhor falhou. Eu já vou explicitar aqui, o assim diz o Senhor falhou, não porque eu estou dizendo, porque a revista que o William Branham falou diz isso. Agora, vamos ler as Sagradas Escrituras que o pastor citou agora há pouco, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que diz assim, ó, quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal profecia não se cumprir, nem acontecer, assim o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou isso com arrogância, não temas. Crentes da mensagem, o profeta, deixa eu só fazer entre aspas, o profeta falou com arrogância, não temas, visões falharam, foi de conta da Sagrada Escritura, e o assim diz o Senhor falhou. Então, isso nos diz o quê? Não é o que quero dizer, mas isso nos diz o quê? Que o William Branham se qualificou como falso profeta. E não foi eu que coloquei como ele era um falso profeta, mas
ele se colocou. Bom, 100 anos, pastor, que eu dou para o irmão, tá certo? E aqui eu fino minha palavra. Ok, irmão Wilson, é um facto muito profundo que você acabou de apresentar. Assim diz o Senhor do irmão Branham, que a revista Celeste publica o garoto que morreu de meningite, significando que assim diz o Senhor falhou. Mas a minha pergunta é, quando é que o irmão Branham profetizou e quando é que o garoto morreu? Porque podemos dizer que não, se calhar profetizou, depois estava curado e se calhar morreu. Pode nos fazer essa comparação? Tem como nos dizer? Bom, na revista Celeste diz que detalha que o garoto foi até William Branham, o pai levou até William Branham, e o William Branham, o pregador de cura, orou pelo menino, e posteriormente o menino piorou da situação e fez uma cirurgia, né? E no atestado de óbito, estudo declara na revista, morreu de meningite semanas depois, morreu de meningite por causa da suposta assim diz o Senhor. Então, gente, o assim diz o Senhor caiu por terra. Ok, acabei de entender, irmão Wilson. Acho que o pastor Samuel, nossos internautas, entenderam. Então, pastor Samuel, tens aqui a responsabilidade de esclarecer aos nossos internautas, para não deixar também assim, né? Porque o irmão Wilson apresentou aqui um facto muito forte, que o rapaz que tinha meningite foi para orar pelo irmão Branham disse para ele, assim diz o Senhor, você está curado, mas depois daquela semana o rapaz morre da mesma doença e a revista Celeste publica com certificado para mostrando que a criança morreu da mesma doença que foi dito assim diz o Senhor. E o irmão Wilson usa Deuteronômio e diz, se um profeta diz assim diz o Senhor e não se cumprir, então ele é falso. O que é que você tem para dizer sobre isso? Qual é a tua defesa em relação ao argumento da crítica e do análise do irmão Wilson? Bom, eu acho que no princípio da abordagem falamos muito bem que um dos critérios identificadores de um profeta é, no entanto, a profecia que ele dá, né, segundo Deuteronômios 18, 20 a 22, né, deve ser cumprida e exatamente. Agora, em relação aqui o caso da revista Celeste, eu não queria dar, não posso dar armas para ele. Eu quero e vou sempre pedir, irmão Wilson, quando tiver a abordar, irmão Wilson apresenta a versão que o profeta defende e apresenta, no entanto, a sua acusação. Apresente também o seu ponto, para melhor conseguir perceber, porque está a apresentar um ponto do profeta Branham, deixar reaberto. Não, pastor Samuel, esse ponto está compreendido. Nós compreendemos. Se calhar, o que o irmão Wilson tem que dar é a referência da citação com parágrafo. E ele já deu a referência da revista, que é a revista Celeste. Então, o que nós precisamos entender... Exato. O que nós precisamos... Por favor, o que nós precisamos entender é qual é a explicação ou a defesa que o pastor Samuel tem em relação a essa questão. Só isso. Pois não, eu só falei aquilo. Desde que nós começamos o debate, ele tem sempre esse procedimento. Então era só para ele afastar. Já afastou, porque ele depois apresentou a outra versão que a revista diz que realmente ele morreu de meningite. Ok, agora é o seguinte. Bom, é normal, e nós conhecendo a Bíblia, é normal que uma pessoa possa perder, entenda bem, perder a cura. Possa perder a cura por falta de fé. Olha, nós vimos o Pedro, quando o mestre, acredito que está no livro de Mateus, Pedro, ele viu o mestre a andar por cima das águas, ele teve fé de ir até o mestre. O mestre disse, você consegue, vem. Pedro começou também a andar por cima da água, Só que depois, quando chegou, viu as tempestades, viu a agitação do mar, então o Pedro perdeu a fé e ele estava a se afundar. Foi o mestre que ele segurou na mão, disse assim,
onde está a tua fé? Ou seja, o Pedro perdeu a fé. A cura, e nós conhecemos todas as pessoas que nós, enquanto pastor, não sei, irmão Wilson, por ser um mero crente, mas eu, como pastor, sei que uma palavra do Senhor pode sair de cura numa pessoa, mas essa pessoa, por não acreditar, ele perde essa cura. Isso é bem normal, isso acontece. Então, no meu ponto de vista, se o assim do Senhor saiu e não sucedeu assim, é porque houve uma incredulidade da parte desse irmão. Aconteceu mesmo também com Isaías. Ele foi para, acredito que foi o rei Zedequias, ou o rei Ezequias, disse para ele: assim diz o Senhor, morrerás. Mas meia volta, o Senhor, que não pode retirar sua palavra, ele retirou o assim do Senhor, mandou Isaías voltar a dizer que te dou mais 15 anos de vida. Assim do Senhor foi mudado. Por quê? Porque houve uma situação que ocorreu que criou a mudança. E essa situação aqui foi precisamente pelo fato do rei Ezequias virar o rosto à parede e pedir a misericórdia do Senhor, fazer lembrar dos seus bem-feitos. Então, pode acontecer também, do ponto de vista, quando uma pessoa ela perde a fé, perde também a cura. Isso é normal, isso acontece. Muito bom. Está aqui, então, argumentado o nosso amado pastor Samuel, argumentou dizendo que alguém pode perder a cura. Então, o menino, talvez o assim diz o Senhor era certo, mas ele depois perdeu essa cura, e como aconteceu com o Ezequiel. O irmão Wilson está a rir. Já vou dar a palavra. Agora eu sinto que o debate está quente. Agora eu sinto que o debate está a tomar outros rumos. Os nossos internautas estão escrevendo, estão deixando aqui, outros do lado do irmão Wilson, outro do lado do pastor Samuel. Eu não tenho lados, eu aqui estou intermediário. Mas pronto. Irmão Wilson, você ouviu atentamente a defesa do pastor Samuel. O que você tem a dizer consoante esta defesa? Tens a palavra. O pastor tem que citar um texto no Novo Testamento que alguém foi curado e depois a doença voltou e ele morreu com a mesma doença. Cita um texto para nós, pastor. Tem 150 anos para apresentar esse texto. Ok. Eu acho que o pastor não precisa 150 anos, né, pastor? Não precisa. Então, o pastor tem aqui o tempo para poder, então, mostrar um versículo na Bíblia, né, que alguém perdeu a cura. Ele já esteve curado, já foi declarado assim do Senhor, mas perdeu a cura. Então, no Novo Testamento, alguém, Cristo ou discípulos, decretar cura. Exemplo. Um coxo começou a andar, e dias depois esse coxo voltou aleijado, ou seja, perdeu a cura. Cita um versículo do Novo Testamento que alguém foi curado e dias depois perdeu a cura. E depois eu tenho uma outra questão para levantar, por favor. Bem, irmão Wilson, eu acho que ele pode citar tanto do Antigo quanto do Novo. A questão é um caso de alguém que foi curado e depois perdeu a cura. Por que tem que ser do Novo? É porque, assim, estamos na nova dispensação. Então, estamos trabalhando na nova dispensação. Se ele pudesse citar o Novo Testamento, seria honrado. Ele citou ali, ao contrário, não que perdeu a cura, que foi curado. Então, assim, do Novo Testamento, alguém que foi curado e dias depois perdeu a cura. E depois tem outra questão aqui levantada para ele. Tá bom. Então, pastor Samuel, tens a questão, por favor, pode responder a pergunta que foi levantada. Bom, na verdade, não. Dizer que pedir para mostrar, e nós conhecemos que todos os milagres que Jesus fez é porque havia fé. Ele dizia claramente que a tua fé te salvou. Todos os milagres que estão relatados na Bíblia, havia fé. A tua fé te salvou. Não a minha fé de Jesus, mas a tua fé te salvou.
quer dizer que não dependia de Jesus, dependia da pessoa. E todos que vinham para ele tinham fé da cura. Como é que vamos dizer que vamos relatar um fato? Se houvesse um fato que alguém viesse a ele e não tivesse cura, claro que não seria curado. E Jesus também, quando se dirigia para uma pessoa, ele já via o nível da fé dessa pessoa. Tá percebendo? Então, não lhe posso citar. O único texto que eu lhe dei foi o texto o exemplo do Pedro, quando Pedro acreditou, tinha fé e ao caminhar ele perdeu a fé e estava a se afogar. É um exemplo, cara, não podemos falar só de cura física. De cura física, estamos a falar também aqui de uma obra sobrenatural que aconteceu com Pedro. Então não tem um texto claro a dizer que Jesus curou alguém, de repente essa pessoa, a doença, ele falou que estava doente, de repente estava curado, perdão, de repente a doença voltou. Não é um texto, porque todos que cruzaram Jesus tinham fé para ser curados. Não é o caso desse jovem. Alô? Exatamente. Exatamente. Ok, irmão Wilson, vou passar já a palavra, mas o pastor aqui, Samuel, disse que a escritura que ele pode, não tem outras escrituras para te mostrar, mas o que ele pode te mostrar é Pedro, que ouviu de Jesus, vem comigo, estava andando em cima da água, e depois duvidou e entrou. Então, isso, sim, quer ter o pastor quer falar mais alguma coisa? Sim, tens um minuto. Só para acrescentar aqui em relação a esse tema. Quando falamos falta de fé, significa não crer. Não crer naquilo que foi dito. Agora, Mateus 13:58 diz assim: por causa da incredulidade. Pastor, já tiveste o teu tempo. Não, e só era para falar. Não. Ok, muito bom. Obrigado pela compreensão. O irmão Wilson tinha algo que acho que queria rebater. Então, irmão Wilson, tens a palavra. Por favor, tens a palavra. Eu tenho quantos minutos, irmão? Ok, agradeço. O pastor disse que não tem texto, porque não tem texto. E na falta de texto, ele acrescentou Pedro sobre as águas. Gente, eu estou falando de cura, gente. O que é isso? Bom, o garoto morreu. O William Branham usou assim, diz o Senhor. Se o garoto morreu e o William Branham usou assim, diz o Senhor, isso é um falso profeta. E na falta de texto, repito, o pastor usou Pedro. Estou falando de cura, não estou falando de andar sobre as águas depois de naufragar, afundar. Então, assim, pastor, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36, pastor Samuel, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estou em minhas mãos aqui a mensagem casamento, divórcio, parágrafo 171, vou ler para o pastor aqui, diz assim, ó, está falando sobre Eva, ela foi feita para enganar, como ela enganou Adão no princípio. Pastor Samuel, Adão foi enganado? Pois o William Branham disse que Adão foi enganado. Adão foi enganado? Bom, a cura não ocorreu, o pastor não tem texto, e a outra pergunta é, Adão foi enganado? Eva enganou Adão? O William Branham diz isso. Não, o William Branham diz isso. Sim, tá bom. Pastor Samuel, responde essa questão. Na brochura Casamento e Divórcio, o irmão Branham me disse que Adão foi enganado. Adão foi enganado, pastor. Eu creio que o profeta que falou, e não podemos discordar do profeta, né? Mas a ideia é, Adão foi enganado mesmo, concorda? E se concorda, por que o irmão Wilson também pergunta isso, né? Mas ele quer saber se você concorda que Adão foi enganado.
tem toda a começar a ligar. Sim, acredito piamente e até não apenas... Não precisa mais começar a ligar o micro, eu próprio vou ligar e vou desligar, vou ligar e vou desligar. Vai ficar meu trabalho já. Tens a palavra. Gênesis está claro que a Eva comeu do fruto e deu também. Está claro, ao seu esposo, ao seu marido, que é Adão, deu também ao Adão. Está claro. Então, certo. Irmão Wilson, o pastor concorda sim que Adão foi enganado. Sim. O pastor, agora há pouco, usou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Eu vou usar para o mesmo versículo para o pastor. Diz assim, pastor, vamos ver se Adão foi enganado ou não. Vamos lá. Bom, se o pastor concordar com a Bíblia, tudo bem. Se não concordar com o lembrando, aí já é a opção do pastor. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que nos diz, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Temos duas opções aqui. Concordar com William Branham ou concordar com as Sagradas Escrituras, que a mulher sendo enganada e Adão não foi enganado. Vamos ficar com quem, irmãos? Com as Sagradas Escrituras ou com William Branham? Essa é uma das perguntas. Muito bom, pastor. Aqui nos leram a passagem que diz que Adão foi enganado. E William Branham, Adão não foi enganado. De acordo com William Branham, Adão foi enganado. De acordo com a Bíblia, Adão não foi enganado. Então, pastor, o que tem para dizer em refutação ou a explicação desses dois pontos aqui? No livro que eu li de Timóteos 2, 13, 14, quando fala que Adão não foi enganado, estamos a nos referir em relação a ir desobedecer ao Senhor, pegar o fruto e comer. Ou seja, a Bíblia relata que houve uma conversa, um diálogo entre a serpente e a mulher. Atenção, Adão não estava ali. Quando a Bíblia fala que o homem não foi enganado, está a falar nesse sentido de que foi a mulher que cometeu, que foi enganada pela serpente. Está claro na Bíblia, isso, o livro de Gênesis, isso não podemos criar, tentar, estamos a buscar um sentido errado, uma percepção errada das coisas. A Bíblia diz que quem caiu em transgressão foi a mulher. O fato de falar que Adão não foi enganado, não vais perceber que Adão realmente não foi enganado. Pela mulher foi enganado, mas não pela... Aí na Bíblia, no livro de 1 Timóteo 2, 13, 14, está falando na perspectiva do tentador, do inimigo, da serpente. É ali onde está a referir que Adão não foi enganado, porque Adão não é ele quem foi enganado pela serpente. Foi a mulher que foi enganada pela serpente. Agora, noutra perspectiva, ali sim Adão foi enganado porque a mulher veio lhe enganar. A mulher que lhe deu o fruto a comer também. Está claro, a Bíblia não está se contradizer. Quando relata-se do aparecimento, ou seja, da experiência que tiveram no túmulo de Jesus, nos evangélicos, acredito que foi Mateus, está a dizer que haviam 3 anjos. O outro, parece que foi João, diz que não havia um. Depende do ângulo de quem está a ver a situação. Então, esse texto, no ângulo que o irmão Wilson está a ver a situação, está errado. Esse ângulo está errado. Tem que ver no ângulo da relação entre a pessoa, o homem e o inimigo, o tentador. É nesse ângulo que a Bíblia diz que Adão não esteve lá para ser enganado. Mas a mulher, sim. Muito bom. Irmão Wilson, de acordo com a explicação do pastor, o que tens a dizer? Tem 3 minutos. 3 minutos. Ok, deixa eu só fazer uma pergunta. Passou mais de 1 hora já de debate? Temos que fazer mais... Pode fazer mais 5 ou 10 minutos? Porque eu tenho que sair. Sim, não tem problema. Depois do teu argumento, o pastor vai responder e vamos dar depois as últimas considerações.
Ok, perfeito. O pastor tem que decidir se Adão foi enganado ou não, pois no início ele disse que foi enganado, mas não é bem assim, não existe bem assim. Irmãos, crentes da mensagem, pastor Samuel, me desculpa aqui no início, chamei de pastor Pedro, no meu bloco de notas aqui estava Pedro, 1000 perdões. Pastor, eu acredito que o senhor é um cristão autêntico, está verdadeiramente enganado, mas é um cristão autêntico e está buscando o Senhor. Chegou o momento, pastor. Eu não quero que o irmão siga as minhas palavras, mas pegue tudo o que eu falei e busque para ver se é verdade ou não. E vou ler mais uma vez o texto aqui. Diz assim, gente, o lembrando diz que a mulher enganou Adão. E o que a Bíblia nos diz, crente da mensagem? Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 12, versículo 14. Mais uma vez, ó. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Temos que ficar ou com a Bíblia ou com William Branham. William Branham diz que a mulher foi enganada. Perdão, Adão foi enganado. A Sagrada Escritura diz que Adão não foi enganado. Vamos ficar com quem? Com William Branham ou com as Sagradas Escrituras? Muito bom. O irmão Wilson aqui deixou uma pergunta. O nosso tempo também já não está nos perdoar. Gostaríamos de ficar mais tempo aqui, mas infelizmente não podemos ficar aqui todo o tempo, né? Alguns também têm que ir, os sábados também das pessoas acabam. No entanto, vamos dar aqui as últimas considerações. Eu gostaria que o pastor Samuel possa deixar algumas considerações, ou então uma pergunta. Se tem uma pergunta, pode fazer. Se não tem, então faça as últimas considerações. Há uma pergunta, irmão Wilson, nesse caso. Tens a palavra. Não, na verdade, pergunta, até não, mas o irmão Wilson tem uma percepção um pouco distorcida, quer da própria Bíblia também, porque se o irmão Wilson, eu sempre falei assim, vou dizer assim, se o irmão Branham é um falso profeta, então a Bíblia em si é falsa. Porque a Bíblia também está a apresentar aqui algumas contradições. O irmão leu onde diz que o pecado entrou por meio de um homem. Esse homem é Adão. Esse homem é Adão. E depois está a dizer em Timóteo 2:13 que o homem não foi enganado. Agora, como é que o pecado vai entrar se alguém não foi enganado? O pecado entrou de que maneira? Se não foi por meio do engano. A serpente. Está claro no livro de Gênesis. Não é uma pergunta para o irmão Wilson responder? Sim, é uma pergunta para o irmão Wilson responder. Essa pergunta, por favor. Ele pode repetir, por favor, que eu estou desatento, por favor? Pois, a minha pergunta é o seguinte. O irmão Wilson primeiro citou o texto de Romanos, não anotei aqui, mas onde está a dizer que o pecado entrou por meio de um homem. E esse homem é Adão. E eu citei o texto onde está a dizer que Adão não foi enganado. Agora a minha pergunta é, o irmão Wilson defendeu ao início que o pecado não entrou por meio da Eva, mas entrou por meio de Adão. O homem é Adão. Agora a minha pergunta é, como é que pode uma pessoa não ser, ou um pecado entrar por meio de uma pessoa e ela não ser enganada? Irmão Wilson, tens um minuto apenas para responder essa questão. Vamos lá. O pastor Samuel invalida a Sagrada Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 12, 14, 19, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, 22. Bom, o William Branham apresenta que a mulher, morremos a partir da mulher. A Sagrada Escritura nos diz que morremos a partir de Adão. Isso é bem nítido. Não existe meu termo aqui. As Sagradas Escrituras, vamos ficar com as Sagradas Escrituras ou com o William Marion Branham? As teses caíram por terra. Se caíram por terra, vamos ficar com quem? A Bíblia nos diz que quem trouxe o pecado foi o homem, não foi a mulher. Ponto final. Isso é Sagradas Escrituras. É irrefutável, é inquestionável. Agora, se o irmão quiser questionar a Sagrada Escritura, fique à vontade.
Ok. Pastor Samuel, já não nos resta mais tempo. Alguns aí estão a pedir que haja a segunda parte. Depois vamos ver como é que vamos fazer, se vai haver uma segunda parte ou não. Mas, no entanto, eu quero que o pastor Samuel dê suas últimas considerações. Por favor, suas últimas considerações sobre o nosso tema. Alerta a todos que nos estão acompanhando. Por favor, pastor, não estavam a te ouvir, não estavam a te ouvir. Começa só a dizer de novo, sim, pode começar. Pois, que essa minha intervenção sirva de alerta para todos que me estão a ouvir, não é? Porque, na verdade, já não há mais tempo, a mensagem é verdadeira. William Amaro Brana é meu profeta verdadeiro, independentemente dos erros. Todos os profetas, Brana me defende isso, todos os profetas cometeram erros, O irmão Wilson, eu duvido que me apresente um profeta nesse tempo, atenção, nesse tempo e na Bíblia, até nós conhecemos porque todo homem é falho. A Bíblia diz que a palavra de todo homem seja tida como mentira, a única verdade é a palavra de Deus. Isso é claro. Então, o profeta Branham é um profeta verdadeiro, de acordo com o caráter dele, a sua vida, os seus frutos, de acordo com as profecias que ele deu, que foram exatamente cumpridas, outras estão em aberto para serem cumpridas de acordo com o tempo, e nós cremos que serão cumpridas. Então, para mim, esse tema foi muito pertinente, mas sirvo a despertar aqueles que refutam essa mensagem. Sinceramente, não tem fundamentos para refutar. Voltam, aqueles que estão a tentar sair da mensagem, voltam, porque esses argumentos que Wilson apresenta são argumentos que não têm sustentação nenhuma. No entanto, a mensagem é verdadeira. O profeta William Branham é um profeta verdadeiro. Acredito que com outras emissões, com mais tempo, poderemos, se calhar, também aprofundar. Tem muita coisa que eu não li aqui por causa da rapidez do programa. Então, prontos. Essas são as minhas considerações. Irmão Wilson, ele aconselha voltando. Muito obrigado, pastor Samuel, meu amigo. Eu amo muito ele. Ele é muito humilde, muito simples, e está sempre disponível para, então, defender esta mensagem, diferente dos outros que fogem e não dão a cara e não dão um braço a torcer para defender, mas ele vem e defende, ele argumenta, e parabéns por isso. E teceu, então, aqui as suas últimas considerações, e acredito que os que ouvirem vão entender e perceber as suas colocações, e ele acaba de dizer que a mensagem é a verdade e permanecem, né, na mensagem. Mas vamos ouvir também, então, as últimas considerações do nosso convidado, irmão Wilson, a partir do Brasil. Atenção, irmão. O irmão Wilson se quem não conhece, eu estou lhe denunciar já que ele é o fundador do site Desmistificando o Branham. Mas deixa ele dar suas últimas considerações. Ok. Pastor Samuel, foi um prazer ter esse diálogo com o irmão. Irmão, deixa eu ver, Raimundo, eu só esqueci dos nomes, foi um prazer ter aqui, agradeço. Eu, junto com a irmã Ana Melnick, a irmã Laís, a irmã Elisa, o irmão João, estamos publicando sites, YouTube, Facebook, nós falamos no início, mostrando a face oculta da mensagem, tá certo? E assim, hoje nós não só falamos, mostramos o assim diz o Senhor falhou. Se o assim diz o Senhor falhou, logo ele é um falso profeta. Se as visões falharam, assim é um falso profeta. Se as doutrinas que ele trouxe falhou, extra escritura sagrada, logo é um falso profeta. Então aqui é rotulado um falso profeta, não é eu que estou rotulando aqui. Agradeço a todos que chegaram até aqui, até o final. Irmãos, todos os crentes da mensagem, todos mesmo, eu quero que vocês revejam depois o vídeo, pegue todas as informações que eu dei, e se as informações foram verdadeiras,
sabemos que William Branham foi um falso profeta. Deus abençoe a todos, que possamos caminhar na graça e no conhecimento. Graças e paz a todos. Então, ouvimos então as últimas considerações do irmão Wilson, ele que é ex-crente da mensagem, que mostrou então que a mensagem, de acordo com alguns argumentos que ele fez, aqui é falso, o auxílio do Senhor falhou, e que ele dá um desafio, né? Verifiquem tudo que foi dito aqui, pesquisem, para chegar nas vossas conclusões. Eu também deixo um conselho para vocês, vocês têm liberdade de aceitar ou não. Vocês têm a liberdade de ouvir e balançar os dois lados, de verificar as escrituras, com acordo às coisas que disseram aqui, e chegar na própria tua posição pessoal, à vontade, livre, de acordo com o que você ouviu nesse debate. Bem, obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Eu quero agradecer, em particular, um irmão, ele não gosta que fale o nome dele, mas hoje eu não lhe vi aqui. Mas é um irmão que me mandou saldo, ele me manda sempre saldo. Foi ele que me mandou saldo de 5.000 kwanza para me manter conectado nesta live. Muito obrigado, querido amado irmão, que o Senhor recompensa. Se ele vir depois assistir, vai ver. E agradeço também o nosso irmão Wilson, a partir de Brasil, apareceu aqui na live, aceitou o meu convite de participar neste debate, e muito obrigado mesmo, muito obrigado por ter aceitado isso, e acredito que nas outras oportunidades, que terá talvez um outro pastor para debater consigo, se calhar, que você também possa estar pronto para programas e atividades como essa. Muito obrigado. E também o pastor Samuel, eu lhe falo muito dele, ele é fofinho, ele é muito bom, mas ele está sempre pronto, já disse isso. Então, se houver também um outro que querer um debate ou uma entrevista, o pastor Samuel tem me ajudado muito. É graças a ele que eu consegui ter essa live aqui, porque foi ele e o irmão Daniel que me ajudaram a testar. Eu sou muito grato pelos vossos contributos e pelas vossas participações. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente as vossas vidas e que Deus nos conduza sempre na verdade. O nosso desejo é sempre achar a verdade e estar na verdade. É para isso que temos esses debates. Muito obrigado a todos os internautas que nos acompanharam. Muito obrigado. As vossas perguntas depois eu vou ir lendo, outras coisas depois vamos ler. Muito obrigado, paz e graça, Deus abençoe. Irmão Wilson, pastor Samuel, tchau, tchau, Deus vos abençoe. Estamos juntos, até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Amém.